Você sabia que as plantas conseguem se comunicar com os micro-organismos presentes no solo através de uma série de perfumas e aromas? Curioso, não é mesmo? Se você quiser saber como isso pode lhe ajudar na sua lavoura, fique aqui comigo. Que alegria ter você por aqui! Esse é um espaço para profissionais do agro que querem se tornar referência em microbiologia do solo. Eu sou o Estácio da B4A e a minha missão é trazer conteúdos técnicos sobre microbiologia do solo de uma forma descomplicada e aplicada a práticas agrícolas no campo. Hoje vamos falar sobre os compostos voláteis. Vamos falar como as plantas e os micro-organismos produzem e utilizam essas substâncias para se comunicarem. Esses compostos voláteis são liberados pelas plantas e pelos micro-organismos presentes no solo e desempenham papéis importantes na promoção de crescimento e também para estreitar os laços das associações benéficas de microbiota e a planta do solo. Mas como que isso acontece? Pois bem, vamos por partes. Eu vou lhe explicar primeiro o que são esses compostos voláteis. Como o nome sugere, os compostos voláteis são substâncias químicas que evaporam, volatilizam facilmente em temperatura ambiente, produzidos por plantas e micro-organismos presentes no solo. De uma maneira simplificada, podemos comparar esses compostos a um perfume que, quando liberado, pode ser sentido à distância. Assim como diferentes perfumes têm diferentes aromas, os compostos voláteis também possuem diferentes cheiros que desencadeiam diferentes reações nas plantas. Um dos mais conhecidos é o etileno, onde muitas vezes vimos o seu efeito em bananas que acabam por acelerar o amadurecimento da banana verde, estando relacionado com a maturação neste caso. Entretanto, essas substâncias não se resumem só a isso, e podem ter diversas outras funções, desde atrair polinizadores até repelir herbívoros. E no solo também ajudam na promoção do crescimento da planta e no controle de patógenos. E como esses compostos voláteis são produzidos pelas plantas? As plantas produzem compostos voláteis por meio de diversas vias metabólicas. Algumas das principais vias incluem a produção de terpenos, aminas, aldeídos e cetonas. Nomes um pouco complicado, mas que nós podemos pensar da seguinte forma. Seria como se cada linha de montagem produzisse um ingrediente necessário para a produção de um bolo. E no final juntar todos esses ingredientes e o bolo é formado. Então anote aí a receita. Terpenos, aminas e amidas, aldeídos, cetonas, dentre vários outros que ao final serão utilizados conforme a necessidade da planta e disponibilizados por meio das raízes, flores, frutos e folhas, podendo agir tanto no recrutamento de organismos benéficos para o desenvolvimento vegetal, como também para repelir herbívoros e agir contra patógenos. Veja no esquema ao lado, ele demonstra a interação dos compostos voláteis produzidos por alguns fungos micorrízicos arbusculares com as plantas. Vimos interações envolvendo os mais diversos membros da comunidade e organismos associados aos compostos voláteis, acima e abaixo do solo. A espessura das setas demonstra a atenção dada pela comunidade científica para cada interação. As caixas verdes são os organismos que ajudam as plantas e as caixas vermelhas são os que prejudicam. E como os compostos voláteis afetam o crescimento das plantas? Primeiro é preciso entender como as plantas conseguem sentir o cheiro desses compostos. As plantas possuem estruturas chamadas de células olfatórias, que são como os pequenos narizes, claro que é bem diferente dos encontrados em animais. Mas esses são capazes de detectar o perfume dos compostos voláteis. E quando uma molécula do composto volátil chega até essas células, ela se liga a receptores específicos e isso gera um sinal. Assim, a planta consegue detectar
e interpretar diferentes tipos de compostos, como os compostos voláteis de outras plantas, ou de compostos produzidos por outros organismos, como insetos ou micro-organismos do solo. Um jeito de entender esse processo é imaginar que as plantas são como chefes de cozinha, que utilizam os seus narizes para sentir o aroma de ingredientes e preparar uma deliciosa receita, que no caso da planta é a resposta fisiológica. Cada aroma pode indicar um ingrediente específico e, ao detectá-lo, o chefe sabe exatamente como combiná-lo com outros ingredientes para criar o sabor único e especial, que no caso é o composto. Ok, mas como esse processo de comunicação acontece com os micro-organismos do solo e as plantas? Enfim, chegamos à parte que todos querem saber. Então vamos lá. Algumas bactérias do gênero Bacilo, como Bacillus subtilis e Bacillus amyloliquefacens, são capazes de produzir compostos voláteis, liberando-os no solo, e ao entrar em contato com as raízes, os compostos voláteis ativam uma série de vias de sinalização dentro das células da planta, incluindo a produção de hormônios vegetais que, por sua vez, estimulam o crescimento das raízes. Além disso, alguns compostos voláteis produzidos pelos fungos micorrízicos, como o Rhizophagus irregulares, também desempenham um papel importante na comunicação com as plantas. Esses compostos podem atrair as raízes das plantas para uma região onde os fungos estão localizados e estimular a colonização das raízes por esses fungos. Além de tudo isso, alguns estudos recentes mostraram que os micro-organismos do solo podem estabelecer uma espécie de vizinhança com as plantas por meio dos compostos voláteis. Esses compostos voláteis também podem estimular a planta a produzir compostos de defesa, como alcaloides e terpenos, que as tornam menos atraentes para os herbívoros e pode atuar como uma defesa contra patógenos, como no caso dos aldeídos. Vamos pensar como se fosse um bairro, onde todos os moradores se conhecem. Quando o vizinho percebe algo suspeito, ele imediatamente avisa o outro para que todos fiquem alerta e possam se proteger. Da mesma forma, as plantas o fazem. Micro-organismos do solo são como os vizinhos atentos que detectam um perigo e alertam as plantas por meio dos compostos voláteis. Assim, as plantas podem se preparar para se defenderem contra os diferentes estresses que podem sofrer ao longo do seu desenvolvimento, produzindo seus próprios compostos de defesa. Esses grupos de micro-organismos que possuem a capacidade de produzir compostos voláteis são de extrema importância no solo. Por isso significa que eles não precisam estar próximos às raízes para auxiliarem a planta no seu crescimento e na sua proteção. É só liberar o perfume que ele conseguirá se comunicar com a planta. Viu só? A comunicação entre plantas e micro-organismos por meio de compostos voláteis é um processo fascinante e complexo que desempenha um papel importante no crescimento e desenvolvimento das plantas. Restou agora apenas uma questão: como saber se eu tenho micro-organismos capazes de produzir esses compostos voláteis no seu solo? A resposta para isso está em conhecer a microbiota e as suas funções no solo. Através das tecnologias da B4A, você pode mapear os produtores de compostos voláteis e o seu potencial genético de produção. Se ficou interessado em saber como isso é realizado, eu deixei na descrição desse vídeo alguns links para que você possa explorar a nossa tecnologia B4A. Obrigado para você que ficou até aqui comigo. E se gostou desse conteúdo, eu lhe convido a curtir esse vídeo e a se inscrever no nosso canal, para não perder os nossos conteúdos sobre microbiologia do solo. Deixo também o endereço das nossas redes sociais para que você possa nos visitar. E se ficou com alguma dúvida, pode escrever nos comentários, que eu vou ter uma enorme alegria em responder. E lembrando também
que você pode sugerir temas para próximos vídeos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.